meninos e meninas, professor Nasson, continuamos aqui estudando os nossos verbos. E olha só, que nós já vimos verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos. Agora, nós vamos ver os verbos de ligação. Perceba bem que agora nós temos uma grande diferença entre os verbos transitivos e intransitivos para os verbos de ligação. Veja só que enquanto os verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos, eles indicam uma forma de ação, os verbos de ligação, eles não vão indicar ação, ok? Então vamos precisar separar esse conceito inicialmente. Os verbos de ligação, eles não indicam ação, ok? Mas os verbos intransitivos, transitivo direto e indireto, vão indicar alguma forma de ação do sujeito. Então entenda que verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito, olha aqui, a uma característica, a um estado ou a um modo de ser. Olha só, ele não indica ação, o sujeito não fez nada. Olha aqui, característica, estado, modo de ser, não indicam ação, mas indicam o estado do sujeito. Então olha só, para a gente continuar nesse estudo, eu vou colocar aqui rapidamente o conceito de sujeito. O melhor conceito de sujeito é esse aqui, olha. Sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. Nós estamos falando de quem? A pessoa ou a coisa de que nós falamos será então o sujeito da oração. Você não vai associar a ideia de sujeito, tá, com pessoa, porque de repente a mesa, tá? A mesa pode ser o sujeito, tá? O quadro, olha aqui, tá? O quadro está escrito, o quadro é branco, então o quadro é o sujeito, ok? Agora nós vamos conhecer aqui os verbos de ligação. Para você resolver isso aqui, você precisa ter na sua mente os verbos de ligação. Os verbos intransitivos e os transitivos, você não precisa saber de cor, porque você analisa o comportamento de cada um deles. Agora, esses aqui, é importante que você conheça os verbos, que são aqui. São apenas 10 verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, tornar-se, andar, continuar, viver, virar. O que você vai fazer? Para o vídeo, copia os verbos de ligação. Para o vídeo, copia aí no seu caderno o conceito de sujeito. Copia, olha só, essa característica principal do verbo de ligação, que é ligar o sujeito, a característica, estado ou modo de ser. Ou seja, o verbo de ligação, ele terá obrigatoriamente uma dessas 3 características. E mais, você vai pensar o seguinte: professor, como é que eu identifico então, numa oração, o verbo de ligação? Você vai precisar pensar o seguinte: primeiro, 2 características importantes, tá? Você tem que passar por 2 critérios. Primeiro critério, ele tem que ligar o sujeito a uma característica, um estado ou um modo de ser, ok? Segundo critério, tem que estar na lista dos verbos de ligação. Se está na lista dos verbos de ligação e liga o sujeito a característica, estado, modo de ser, então você achou um verbo de ligação. Vamos analisar então aqui? Olha aqui uma questão para a gente fazer a aplicação desse conteúdo, tá? Acompanhe comigo a solução. Marque a alternativa em que não há verbo de ligação. Olha aqui, toda análise de oração, ela começa sempre pelo verbo, não se esqueça disso, tá? Então olha aqui, após 30 anos, Juca permanece casado, o verbo permanecer. Os casados são felizes, olha aqui o verbo ser. Juca anda preocupado, olha lá, o verbo andar. Nós vivemos bem nessa cidade, olha o verbo viver. E olha aqui, os candidatos continuam na sala. Veja só que nós marcamos os verbos e veja bem comigo, todos eles estão na lista dos verbos de ligação? Estão, todos eles. Já posso falar então que são verbos de ligação? Não. Por que não? Porque são 2 critérios. Primeiro critério, está na lista? Está na lista. Agora o segundo critério é ver se de fato ele liga o sujeito a uma característica, um estado ou a um modo de ser. Então vamos analisar a alternativa A. Após 30 anos, Juca permanece casado. Então olha aqui, pessoal, quem permanece casado? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Juca. Então quer dizer que o Juca, ele é o sujeito. Veja só, casado é uma característica do Juca? É, Juca permanece casado. Então, casado, olha aqui, tá vendo?
civil casado. Então, olha aqui, é um estado do Juca. Se então, pessoal, está na lista dos verbos de ligação? Está. Ligou o sujeito a uma característica, um estado, um modo de ser? Sim. Agora eu posso dizer que esse verbo é um verbo de ligação. Depois desses critérios. Então, na letra A, nós temos verbo de ligação. Letra B. Os casados são felizes. Estamos falando de quem aqui, hein? Dos casados. Nós já marcamos o verbo, a ação é o verbo ser, está na lista do verbo. Olha só, então, os casados é o sujeito da oração. Agora, veja bem, felizes. Opa, feliz é um estado deles? Sim, eles são felizes, eles estão felizes, eles continuam felizes, eles permanecem felizes, eles vivem felizes. Olha só, então felizes, tá? Caracteriza quem? Os casados. É o estado deles. Dessa forma, então, esses são aqui, é um verbo de ligação. Porque, olha, ligou o sujeito, característica, estado, modo de ser. Mais uma vez, o nosso verbo é um verbo de ligação. Juca anda preocupado. O verbo é andar, está na lista. Agora, veja bem, estamos falando de quem? Falamos do Juca, quer dizer que ele é o sujeito. Preocupado é o estado como o Juca anda? Sim, preocupado é o estado dele. Então, quer dizer, pessoal, que esse verbo é um verbo de ligação, porque ligou o sujeito, olha aqui, a um estado, ok? Então, mais uma vez, verbo de ligação. Você está vendo que é simples? Mas continua prestando atenção, que tem surpresa aqui ainda, hein? Nós vivemos bem nesta cidade. O verbo viver está aqui na nossa lista, viver. Olha só, vivemos bem. Você está vendo que bem, então, olha lá, é o modo de ser. Bem, você vai olhar lá em classe de palavras, que é um advérbio de modo. Bem, mal. Quer dizer, então, que ele vai indicar o modo de ser do sujeito. De que modo vivemos nessa cidade? Vivemos bem. Então, o verbo viver está na lista. Quem é o sujeito? O sujeito aqui, olha que é o termo nós, é o sujeito. Bem é, olha só, o modo como ele vive. Então, vivemos é também um verbo de ligação, sem problema nenhum. Olha aqui. Professor, mas todos estão na lista, todos são verbos de ligação. Olha agora a letra E. Os candidatos continuam na sala. Ok, o verbo continuar está na lista. Sujeitos são os candidatos. Estamos falando de quem? Dos candidatos. Então, o sujeito, os candidatos, olha aqui, continuam na sala. Qual que é o critério? Está na lista, ok. Mas precisa ligar o sujeito à característica, estado, modo de ser. Olha aqui. Os candidatos continuam na sala. Na sala é característica do sujeito? Não. Na sala é estado do sujeito? Não. Na sala é modo de ser do sujeito? Não. O que é na sala, então? Na sala é um lugar, ok? Na sala é um lugar. Então, nós temos aqui uma locução adverbial de lugar que vai funcionar como adjunto adverbial de lugar. Então, você percebeu aqui que o lugar, então, ele é um adjunto adverbial, ele não caracteriza o sujeito, ele não indica o estado de ser do sujeito, o modo, nada do sujeito. É apenas um lugar. Lugar nunca completa verbo. Lembra disso? Lugar vai ser sempre adjunto adverbial. Então, espera aí, professor. Se o verbo continuar, então, embora esteja na lista, não ligou o sujeito à característica, estado, modo de ser, o que ele será, então? Olha só, os gramáticos se reúnem para discutir o que fazer com o verbo de ligação que não liga. Então, foi convencionado, ok? Então, os gramáticos, arbitrariamente, eles convencionaram que quando o verbo de ligação não liga o sujeito à característica, estado, modo de ser, como é esse caso aqui, ele será arbitrariamente, por convenção, classificado como verbo intransitivo. Isso mesmo, é um verbo intransitivo. Por quê? Olha aqui. Professor, mas o verbo intransitivo não é aquele que tem sentido completo? Sim, mas é por isso que eu disse que isso foi classificado por convenção. Isso foi classificado arbitrariamente. Os gramáticos reunidos falaram, o que nós vamos fazer com esse verbo? Coloca na categoria de verbos intransitivos, aí ele vai dar menos problemas para todos nós.
ok? Então, o verbo continuar aqui é classificado como verbo intransitivo, não tem sentido completo, não tem problema, porque, na verdade, o que se refere ao sujeito aqui é um lugar. Lugar não vai completar e nem é característica do sujeito. Então, a alternativa que você vai marcar na prova e vai ganhar o seu ponto é esse. Por quê? Marque a alternativa em que não há verbo de ligação. Olha aqui. Então, pessoal, esse continuar aqui, ele não é um verbo de ligação nessa oração. Você está lembrado que nós falamos assim, que o verbo pertence ao seu contexto. Todo verbo tem que ser analisado no contexto. Se não for analisado no contexto, nós nos perdemos. Então, nesse contexto, continuar é um verbo intransitivo. Eu tenho certeza que você entendeu isso e esse problema está resolvido na sua vida. E continue conosco, professor Nação.